Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que a vitória do Flamengo tá repercutindo bastante aí na imprensa rival, né? Tem até jornalista paulista aí, tá com receio do Flamengo de 2025 seja monstruosamente gigante, né? E o vídeo ficou bacana, tá? O crédito vai estar na descrição, valeu? Verifica se você tá inscrito no canal, comenta aí embaixo, compartilha o vídeo e bora lá que aqui é sem enrolação. O primeiro tempo não tem muito o que a gente falar. O primeiro tempo foi do Flamengo. Integralmente do Flamengo. O Flamengo manteve a linha alta praticamente o primeiro tempo inteiro. Manteve a intensidade, manteve o ganho na marcação dentro do meio-campo, no sistema intermediário. E fez com que o Vasco ficasse acuado o primeiro tempo inteiro. Existem alguns ajustes finos que o Flamengo precisa fazer, principalmente no último terço do campo. Porque quando o Vasco se retraía, ele conseguia neutralizar qualquer tipo de ação ofensiva mais efetiva do Flamengo. Então o Flamengo ia bem, ganhava no meio-campo, tocava o fôlego para frente, subia a linha e aí travava, não conseguia achar o espaço para uma finalização, ou era uma tentativa que era bloqueada, então assim, não conseguia ser muito efetivo no final, na finalização em si. Precisava do fator desequilibrante, daquele jogador que chamasse a responsabilidade individual. Coletivamente, o Flamengo fazia uma partida perfeita. Individualmente, faltava um pouco dessa criatividade. Criatividade essa que o Gonzalo Plata resolveu assumir o protagonismo e era o jogador ali que mais se predispunha a tentar alguma coisa individual, a tentar algum drible individualmente falando. E foi justamente em uma tentativa desses dribles dentro da área, que ele dribla um jogador e vai driblar o segundo, ele é empurrado e resulta no pênalti para o Flamengo. Uma cobrança, inclusive, que o Bruno Henrique demorou muito para cobrar. A sensação que eu tinha é que o Bruno Henrique ia errar aquela cobrança, porque ele ficou, eu falei assim, nossa, parece que o Bruno Henrique... Na verdade, pessoal, o Léo Jardim, ele é um goleiro que ele consegue fazer uma boa leitura em cobranças de pênalti. E o Bruno Henrique já sabia disso, né? Quando o Bruno Henrique demora pra cobrar, tenta ficar enrolando, ele já sabe que o Léo Jardim é bom em telegrafar essas jogadas. Só que o Bruno Henrique também é um ótimo finalizador. Faz o gol, 1-0. Primeiro tempo, o Flamengo basicamente desperdiça algumas jogadas por uma falta ali de uma efetividade na conversão, mas mantém o controle, maior posse de bola, ganho numérico em todas as sessões, uma marcação muito ajustada e o Vasco só fica na defensiva. O Vasco fica nas cordas ali e 1-0 para os caras ainda tá lucro naquele momento. Vem o segundo tempo e no segundo tempo o time do Flamengo ele sente o cansaço físico. Era notório em alguns jogadores, como o Varela, por exemplo, o próprio Arrascaeta, Michael, que eles estavam cansados. Com isso, o Vasco acaba ganhando aquele componente anímico e começa a se sobressair fisicamente contra o Flamengo. O Flamengo abaixa as linhas, começa a recuar e começa a ceder mais espaço para que as jogadas do Vasco sejam efetivamente realizadas. Obviamente que teve algumas mudanças que o técnico do Vasco propôs para que isso também ganhasse uma rotação melhor. O Verratti joga uma bola cabeceada na trave, e naquele momento, o Felipe Luiz, que demorou, né? Foi lá para os 20 minutos, 21, 22 minutos, aí o Felipe Luiz começa a se mexer. Não adianta chorar, não adianta ficar puto. Isso é resquício de 30 anos de problemas e má administração. Não é um resquício de 6 meses, de 1 ano, etc. E do outro lado, como diria um amigo meu, alô Daniel Avelino, meu parceiro, meu irmão, ele fala uma coisa sobre esse time do Flamengo que é do caralho. Além de muito bem ajeitado, além do Felipe tá bem pra caralho, os caras compraram o que o Felipe pediu. Claramente os jogadores do Flamengo compraram o que o Felipe pediu. Então, às vezes vai ter momentos que as coisas não vão dar certo, às vezes vão ter momentos... E eu encontrei o Felipe aqui no Rio esses dias, eu falei pra ele, falei assim, vai vir a derrota. É óbvio, uma hora vai vir a derrota, às vezes vai vir uma sequência e tal. Mas o importante é que assim, o Flamengo entra em campo com uma proposta de jogo, sabe o que fazer e faz bem. Esse amigo meu, Daniel, ele falou assim, ó, eu não sei como é que vai ser o resto do ano.
Eu não sei como é que isso acaba. Eu não sei se essa criança, que é o Flamengo de 2025, vai ter um sucesso na vida. Eu não sei se ele vai ser um fracassado, se ele vai ser um grande advogado, um médico, um juiz. Mas que no ultrassom a piroca do moleque tá gigante, tá? E essa definição é brilhante. O início do Flamengo, né, o começo do Flamengo de 2025 é de você olhar e falar, pô, isso aqui é um esboço do que vem aí, puta que eu parei, vou ser campeão esse ano. E tá muito na cara que o Flamengo é um time que vai disputar título. Isso é indiscutivelmente o mais provável. Não significa que vai ganhar porque você tem outros adversários, mas é um time que tem transição, que tem contra-ataque, que tem individualidade, que tem o coletivo, que tem a proposta de jogo, que tem o mais difícil no futebol hoje, que é você pegar a bola e ir pra cima do seu adversário com os 11 jogadores postados e ainda assim você conseguir finalizar. O futebol de hoje isso é muito difícil. Pode prestar atenção, você vai ver que quando um time está postado na defesa, pode ser o Tombense, você vai montar, tocar, é muito difícil você conseguir finalizar, principalmente dentro da área, e o Flamengo consegue. Então, tá longe de ser ainda o Flamengo dos sonhos, obviamente, nós estamos no começo do ano, mas o ultrassom é bonito. Como diria o Daniel, o ultrassom é bonito. Eu não vamos saber como é que vai terminar, mas o ultrassom é muito bonito. E cara, e o raio-x do Vasco, irmão? A gente sabia o que ia acontecer quando fizesse esse exame. Então a gente só está constatando o óbvio. Era esperar um milagre, me acreditar que falasse, não, peraí, o Vasco vai começar o ano e aquele câncer que tinha ali vai desaparecer sem eu ter tomado nenhum remédio e feito nenhuma quimioterapia. O câncer está lá, não tem como resolver. Vai resolver com tempo, com investimento, com uma série de fatores, mas está longe de ser resolvido. Resultado razoavelmente previsível e muito justo, porque os dois times tinham para apresentar hoje. Meu irmão, continuam entregue às traças. O problema, meu amigo, não está ali dentro de campo, não. O problema é fora. O problema é um executivo enrolado, enrolão. Que chegou um reforço aí do Vasco da Gama, mas demorou um mês para poder fazer o anúncio. Chegou hoje o reforço, um mês para poder fazer. Não dão para o Carille um time adequado para que o Carille possa trabalhar, exercer o trabalho dele, porque são incompetentes. Não conseguem trazer reforços. E aí tem mais outro problema. Eu vou falar uma coisa aqui que todo mundo vai ficar chateado comigo, mas não tem problema. Hoje parecia um time sub-15 contra um time profissional. No primeiro tempo. E no segundo tempo, o Vasco foi porque a torcida cantou. Porque a torcida foi e empurrou. Agora, meu irmão, a gente pega a parte física do Vasco, gente, é flagrante. O time do Vasco, eu não estou nem falando ainda da parte técnica, mas a parte física do Vasco da Gama é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. Parece que a gente está jogando um time profissional, hoje o Flamengo profissional e o Vasco juvenil. Juvenil. A disparidade não é só técnica, não, gente. A disparidade é principalmente física. Caralho, porque quando você não tem técnica, eu quero saber o que o senhor Daniel Félix está fazendo lá no Vasco ainda. É isso aí, nação. Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal. Achei muito engraçado o Rica Perrone falando sobre o que o amigo dele lá falou, né? Da ultrassom, que do Flamengo é gigantesca, né? E trouxe também um cortezinho aí dos vascaínos. Eu não sei, pareceu que o rapaz ali, o Luiz Francisco, tava chorando. Ou eu vi errado? Escreve nos comentários se vocês perceberam isso também. E trouxe também aí o Opina Porco, né? Dando aquela velha aula de análise, né? Ele analisa muito bem as coisas que ele fala. E é isso aí. Lembrando que os créditos vai estar na descrição, tá?
Verifique se você está inscrito no canal, deixe esse likezinho aí para dar essa moral, valeu? Comentem aí embaixo, compartilhe o vídeo e eu vou nessa. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!